Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui nessa floresta, tipo uma floresta encantada. Olha que coisa mais linda! As folhas caindo, alguns animais. Ai, meu Deus, acho que esse urso é meio perigoso. E tava aqui pensando, se a gente estivesse em outro momento, sabe qual bicho que eu teria o maior medo de encontrar? Dinossauro. Enquanto um monte de gente acha legal o dinossauro, eu tenho muito medo. Eu fico imaginando como seria encontrar com um dinossauro daquele tamanho. Meu Deus, estaria aqui só com o kit de sobrevivência. E aí, estava aqui refletindo. Olhem só para mim. Ó, vou continuar falando aqui. Mas, gente, se aparecer algum bichinho aqui atrás, vocês me avisem, tá bom? Eu tava pensando na matemática, também conteúdos que servem como se fosse um kit de sobrevivência. Porque ele é tão importante, que ele acaba salvando a gente de várias situações. Gente, o conteúdo que é muito importante, que vai servir pra gente como um kit de sobrevivência, é o conteúdo de MMC. Hoje eu venho aqui trazer para vocês algumas dicas, algumas propriedades que vai ajudar bastante no momento de sufoco. Então, gente, atenção, concentração e venham comigo. E aí, todo mundo aqui comigo? Olha só os amiguinhos que eu coloquei aqui para aprender com a gente. São amiguinhos fofinhos, não são? Ui, que medo! Mas olha só, conteúdo MMC, dicas e propriedades. Pessoal, vou arrastar aqui para o cantinho, do lado desse amiguinho dinossauro amarelo, e vamos lá. O que a gente precisa lembrar? Nós precisamos lembrar que MMC é uma sigla que representa o menor múltiplo comum, ou seja, o mínimo múltiplo comum. A gente pode até fazer aquela brincadeira assim, ó, MMC para baixo, porque é o menor, é o múltiplo, e MDC é o máximo divisor comum, por isso o dedão fica para cima, é o maior divisor. Então, MMC e MDC, MMC e MDC. Hoje é o dia do MMC, com as suas dicas. Então, a gente tem que lembrar que o menor múltiplo comum pode acontecer entre dois ou mais números, é um processo de comparação. Aqui eu coloquei alguns cálculos para a gente relembrar. Observem que aqui eu estou fazendo o MMC de dois números, do número 12 e do número 45. Pessoal, quando eu tenho 12 e 45, eu vou utilizar nesse momento uma estratégia, digamos assim, que é da decomposição simultânea. A decomposição simultânea é quando a gente decompõe os números ao mesmo tempo, na mesma conta, no mesmo lugar. Então, eu tenho 12 e 45. Eu vou usar os números primos, estão lembrados? Do 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 para vocês. Esses são os primos mais utilizados. Números primos são números que possuem dois divisores diferentes. O número 1 e ele mesmo. Então, ó, eu vou começar com o número 2. Aqui eu coloquei o 2 e escrevi do ladinho, ó. Eu escrevi, deixa eu circular aqui para vocês, que é o menor número primo que divide pelo menos um dos números. Então, aqui, ó, eu estou usando 2 porque está dividindo pelo menos um dos números, é o 12. 12 dividido por 2 deu 6. Só que 45 não dá para dividir por 2. Eu tive que repetir. Agora eu uso 2 de novo. Por quê? Porque o 6 é par e 6 é divisível por 2. Então, nesse caso, eu dividi 6 por 2 e encontrei 3. Olha só o que está escrito aqui. Como 3 e 45 não são divisíveis por 2, passamos para o próximo primo que divide pelo menos um dos números, que neste caso é o 3. Então, eu não uso mais o 2. Aqui eu vou usar o número 3. 3 dividido por 3 dá 1, olha, e o 45 também vai ser divisível por 3. Então, eu divido e encontro 15. Agora, eu repito o número 3, porque o 15 eu continuo conseguindo dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5, e agora, como 5 é primo, eu só divido por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, que é igual a 1. Aqui, a tia Vanessa fez na ordem crescente.
Tia Vanessa, mas lá em cima, quando eu comecei com 12,45, eu poderia começar a minha decomposição com o número 3? Poderia, sem problema algum. Você pode utilizar a ordem que você se sentir mais confortável. Normalmente, os professores, nos livros, os autores, eles utilizam na ordem crescente, para definir, de certa forma, um padrão, tá ok? O que a gente faz com esses números que nós dividimos? Os números primos. Agora, a gente vai multiplicar todos os fatores primos que nós utilizamos nessa decomposição. Então, nós fazemos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. E 36 vezes 5 deu 180. Isso significa que o menor múltiplo comum entre 12 e 45 vai ser igual a 180, ok? Na sequência, nós temos isso daqui, MMC entre números primos. Existe uma forma da gente encontrar o MMC sem precisar fazer a conta. Se eu tenho, por exemplo, olha, dois números, eu tenho o número 5 e eu tenho o número 2. Esses dois números são primos? 2, 3, 5, 7. Olha lá, 2 e 5 são primos. Quando a gente faz a decomposição de 5 e 2, eu uso 2, que dá 5 e 1. Uso 5, que dá 1 e 1. O que eu faço agora com esses resultados aqui, com 2 e com 5? Nós multiplicamos e nós encontramos que 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o MMC de 5 e 2 dá 10. Como os dois divisores, como os dois números são primos, eles só serão divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, gente, quando a gente tem que encontrar o MMC entre números primos, eu não preciso fazer a conta. Eu não preciso fazer o processo de decomposição. Basta multiplicar esses dois números. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 e 7. 3 e 7 são primos. Eu não preciso fazer a conta da decomposição. Eu posso simplesmente multiplicar. 3 vezes 7 é igual a 21. Essa é uma dica muito legal que a gente acaba economizando tempo, né, na execução das atividades. Próxima dica. Pense rápido. Qual é o MMC de 3 e 6? Nós vimos agora a dica entre os números primos. Mas 3 é primo e 6? 6 não é primo. Qual vai ser o MMC de 3 e 6? Quem conseguiu encontrar? Gente, olha só. Eu tenho aqui, 3 e 6. Usando 2, eu tenho 3 e 3. Agora, eu divido por 3, que dá 1 e 1. O que eu faço com essas respostas? Com 2 e 3, eu multiplico. E a resposta deu 6. Será que existe alguma coisa aqui que a gente consiga fazer? Alguma dica, alguma propriedade? Com certeza. Olha só o que aconteceu. O resultado do MMC é o mesmo número que a gente fez para encontrar o MMC. Então, a dica é a seguinte. Eu tenho dois números, 3 e 6. Qual dos dois é o maior? 6 é maior. Se o 6 for divisível pelo menor, significa que o 6 vai ser o MMC. Então, se eu tenho 3 e 6, 6 dá para dividir por 3, então 6 é o MMC. Aqui no caso, nós temos outro exemplo. Eu tenho 9 e 27. Sem olhar a conta, eu vou localizar o maior número. O meu maior número é o 27. 27 dá para dividir por 9? Dá 3. Então, gente, olha aqui a minha resposta. 27 é o MMC entre 9 e 27. Gostaram dessa dica também? Vocês vão economizar bastante tempo. Olha lá, ao multiplicar ou dividir dois números por um ou outro diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse número. É mais ou menos assim. Se eu tenho que encontrar o MMC entre 30 e 40, vocês conseguem perceber que 30 e 40 dá para dividir por 10? Se eu divido por 10, 30 e 40, eu encontro 3 e 4. Significa que se eu fizer a decomposição para achar o MMC de 3 e 4, eu tenho 12. E se eu voltar aqui, olha lá, eu não tinha 30 e 40?
Eu perdi um zero para fazer entre 3 e 4. Agora eu acrescento um zero na minha resposta. Eu posso fazer o MMC de 3 e 4 e acrescentar o zero no meu resultado, certo? Existe uma outra propriedade muito legal. A propriedade é a seguinte: entre números consecutivos. Prestem bastante atenção. Qual é o consecutivo de 3? Consecutivo é o número que vem em seguida. É o 4. MMC de 3 e 4, olha só quanto que deu. 12. Significa também que eu posso só multiplicar. O MMC de 3 e 4 é igual a 12. O MMC de 30 e 40, olha só, o que aconteceu com 3 que virou 30? Eu multipliquei por 10. O que aconteceu com 4 que virou 40? Eu também multipliquei por 10. Então, eu acrescentei um zero. O que eu faço nessa resposta? Eu acrescento um zero também e encontro o MMC de 30 e 40. Gostaram dessa dica também, pessoal? Números consecutivos, basta multiplicar. Bom, agora nós temos uma outra situação. Eu tenho aqui, ó, 12 e 30. Gente, 12 e 30 são dois números pares. Se os dois números são pares, olha só, se eu dividir 12 por 2, eu encontro 6. Se eu divido 30 por 2, eu encontro 15. Eu posso fazer o MMC de 6 e 15, que dá 30, e eu não dividi por 2? Agora eu multiplico por 2 para encontrar o resultado. Se eu dividir, agora eu faço o processo inverso. Eu multiplico por 2 para encontrar o resultado, tá? Essas são estratégias que podem servir para ajudar o raciocínio de vocês. Bom, colocando em prática o que aprendemos. Nós temos isso daqui, ó. Revisando, o MMC entre números primos basta multiplicar. É a multiplicação entre eles. Ai, que medo desse dinossauro. Ele tá com a cara muito feia, tá muito bravo. Ai! E o MMC entre múltiplos ou divisores é aquele que a gente localiza o maior número. Se for divisível pelos menores, ele é o MMC. E nós temos mais um. Nós temos o MMC entre números consecutivos. Se eu tenho números seguidos, eu também posso só multiplicar. Vou dar outro exemplo. O MMC de 5 e 6 são números consecutivos. Eu posso só multiplicar. 5 vezes 6, 30. O MMC de 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Ok? Quando dividimos ou multiplicamos os números por outro, o MMC ficará dividido ou multiplicado por ele também. Ai, meu Deus, que dinossauro mais fofo! Para não dizer o contrário. Bom, determine o MMC entre 25 e 35. Não será necessário cálculo. Prestem atenção. Sabemos que 25 e 35 podem ser divididos por 5. Quando eu divido 25 por 5, eu encontro 5. 35 por 5, eu encontro 7. Logo, o MMC de 5 e 7 dá 35. Gente, aqui eu não dividi por 5? Vou até passar aqui, ó. Eu não dividi por 5 aqui? E encontrei 35? Agora, se eu dividir aqui, eu faço a operação inversa. Eu multiplico por 5 para encontrar o resultado de 25 e 35. O meu resultado é 175, ok? Agora é a sua vez. Agora eu quero ver, hein? Você vai aí no seu caderno, colocar aí o MMC de 17 e 19 e o MMC de 135 e 225. Só que tem um detalhe. Vocês vão tentar aplicar alguma dica ou alguma propriedade que nós vimos hoje. Esse vai ser o desafio de vocês, ok? Façam no caderno, com muito capricho. Qualquer coisa, voltem no vídeo, vão pausando, tirem uma foto e mandem para a tia Vanessa lá no Google Sala de Aula, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. E eu tô aqui nessa floresta, mas eu já vou sair correndo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.